O GP de Portugal foi marcado de novo pelas polêmicas dos limites de pista, tanto no Qualify quanto na corrida, e mais uma vez um piloto foi o protagonista de algumas dessas polêmicas, Max Verstappen. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do Opinião. Fala pra mim, Max Verstappen pode tudo ou não? Bom, a gente começa esse episódio lembrando aí mais uma vez o que está acontecendo com a Fórmula 1. É bom a gente contextualizar. Tá rolando uma polêmica muito forte com relação aos limites de pista, porque as regras da Fórmula 1 não estão muito claras para o público com relação ao que pode e o que não pode. Cada corrida tem sua regra, cada circuito tem a sua regra, e isso não fica muito claro para quem está assistindo, para a compreensão do espetáculo. Mas aqui eu deixo um ponto. Para os competidores, sempre está claro, porque existe regulamento escrito e, além disso, existe o regulamento particular de cada corrida e existe um negócio chamado briefing. Todos os pilotos sentam lá com o diretor de prova como se fosse numa sala de aula e o regulamento é repassado, as condições são repassadas, são discutidas e muitas vezes os pilotos, inclusive, trazem sugestões de melhorias, algumas delas são aplicadas em comum acordo com a direção de prova. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, pode ser confuso para você que está assistindo, para mim que estou aqui no meu papel de reportar, de explicar, mas para quem está lá competindo, nunca é confuso. Sempre é feito um acordo, sempre é feita uma leitura do regulamento e isso é uma coisa muito importante, porque justiça é ganhar dentro das regras e se as regras são aplicadas da maneira como elas foram combinadas, existe justiça. E é a partir desse ponto justamente que eu quero começar a conversar sobre isso. Esse vídeo poderia ser exatamente uma discussão a respeito do GP de Portugal, porque a gente teve sim uma corrida mais agitada, a gente teve uma corrida com alguns lances importantes, determinantes ali, disputas por posição, mas de novo a gente está trazendo a questão dos limites de pista, e a questão dos limites de pista de novo, em cima da compreensão do público, como eu falei, mas outra vez com relação a pilotos que excedem os limites de pista e acabam sendo punidos por causa disso. A gente teve 3 etapas até o momento nessa temporada e nas 3 etapas a gente teve esse tipo de polêmica. E curiosamente, um protagonista nessas corridas foi o mesmo. A gente viu lá no GP do Bahrein, na abertura da temporada, o Max Verstappen passando o Lewis Hamilton por fora da pista e ganhando a primeira posição e tendo que devolver essa primeira posição, porque havia sido combinado que não poderia ultrapassar por lá. E a gente viu agora nesse GP de Portugal, o Max Verstappen perdendo uma volta rápida no classificatório, porque ele excedeu os limites de pista, e também fazendo a melhor volta da corrida, excedendo os limites de pista e tendo essa volta retirada. Aí a gente vai numa questão um pouco mais ampla, uma questão até conceitual, uma questão de educação. Por que o Max Verstappen faz isso? Se ele sabe que não pode. Porque talvez o Max Verstappen pense que ele pode tudo. Ele foi educado dessa maneira. Isso é uma coisa muito emblemática, porque a gente percebeu a maneira como ele desabou, a maneira como ele desmoronou no classificatório, quando ele teve apenas uma chance de fazer uma volta rápida, de fazer a pole position. Ele tinha a volta dele deletada e ele só tinha uma única chance. E a partir dessa única chance, o que aconteceu? Ele se mostrou um cara muito inseguro. Ele fez uma volta aquém daquilo que ele poderia, terminou a volta ali completamente transtornado, mexeu com o câmera que chegou perto dele, botou a mão ali perto da lente, não estava ali num dos seus melhores dias, podemos assim dizer. E aí rolou uma live no GP, após o GP de Portugal, lá no canal do F1 Mania, em que eu participei com o Carlos Garcia, o Vitor Berto e o Gabriel Gavinelli, em que a gente falou muito a respeito dessa questão dos limites de pista, E aí quando a gente abordou o tema dos pilotos que estavam sendo punidos e tudo mais, veio uma galera dizendo que a gente pegava muito no pé do Max Verstappen, que a gente era implicante com o Max Verstappen. Isso me chamou atenção, mas me chamou atenção assim de uma maneira, inclusive, que eu comecei a conversar com essas pessoas lá no chat, inclusive ao vivo, questionando por que a gente estava falando sempre dele. Não é uma questão de implicância, não é uma questão de que a gente está pegando no pé de um piloto só, até porque outros pilotos estiveram envolvidos em outras situações também e a gente falou deles. Mas não é coincidência que seja sempre ele no centro da polêmica.
Não é coincidência demais? Eu acho que não seja coincidência. O Verstappen, ele tá sempre nessa linha de que ele pode tudo, e isso já não é de hoje. A gente viu no ano passado, por exemplo, quando ele ganhou uma corrida na Áustria, no ano retrasado, 2019, em cima do Charles Leclerc, que ele bateu roda com o Charles Leclerc, tirou o Leclerc da pista e ganhou a corrida e ficou por isso mesmo. Ele já teve outras situações, muitas situações em que ele excedeu um pouco o limite da cordialidade, o limite da ética, na minha visão, e ficou por isso mesmo. Primeiro que a regra é igual para todo mundo, tá? O Lewis Hamilton, por exemplo, todo mundo falou, nossa, mas o Hamilton passou várias vezes lá e não foi punido. Porque a regra naquela situação definia apenas volta de classificação e manobras de ultrapassagem. Não falava nada a respeito de voltas durante a corrida. E o Hamilton simplesmente prestou atenção na aula, aquilo que eu falei lá no começo, o briefing, né? O Hamilton prestou atenção na aula, foi lá, fez o dever de casa e fez certo. O Max Verstappen foi fazer o que não podia, deu errado. Então isso mostra, por exemplo, que o Max não interpretou a regra lá no Bahrein e por isso o Hamilton interpretou e fez bem e ele não fez. E mostra, por exemplo, o que aconteceu agora nesse GP de Portugal, que ele se colocou numa situação de ser punido mais de uma vez, tanto no classificatório quanto na corrida, e foi punido. Só que agora é diferente, agora ele está numa posição em que ele está disputando o título mundial, algo que ele nunca teve antes. Então ele sempre teve aquela coisa de ser o franco atirador, de ser o cara que estava lá, né, que não podia disputar o título porque tinha um carro inferior. Ok, agora os carros estão se equivalendo um pouco mais. E aí eu pergunto, será que Max Verstappen tem cabeça para sustentar essa situação? Será que ele vai ter cabeça para lidar com uma estrutura como a da Mercedes, organizada, para lidar com um piloto como o Lewis Hamilton, que é um piloto muito cerebral? Eu não tenho certeza, eu acho que não. Eu acho que o Verstappen, mais de uma vez, ele vai sentir essa pressão, como ele sentiu nesse GP de Portugal. Ele cedeu no treino classificatório, a gente viu isso, a gente viu que ele perdeu, se desestruturou, e isso é muito fruto também do que ele é, da educação que ele teve, de achar que ele pode tudo. Não pode tudo, e a gente vai ver ainda isso se desenrolar muito ao longo dessa temporada. Eu tô muito curioso para ver até onde vai essa temporada de 2021, porque a notícia boa é que nós temos um campeonato, nós temos duas equipes aí disputando as primeiras posições, disputando vitórias, disputando a liderança do campeonato. Então a gente deve ter sim uma briga pelo título, tanto de pilotos quanto de equipes até o final do ano. Mas a decisão vai ser em cima de detalhes, isso sempre, né? Fórmula 1 é isso, é detalhe. Então eu creio que o Lewis Hamilton e o Max Verstappen, em algum momento, eles vão ter esse embate principal em cima dos detalhes. Eu não sei se o Max Verstappen está preparado para isso. Me diz aí nos comentários quem é o seu favorito para esse campeonato e por que você acredita que seja um piloto ou outro piloto o favorito para levar esse título de 2021. E a gente se vê no próximo Opinião.